E aí, tudo bem? Vamos retomar Atos dos Apóstolos? Estamos lendo o capítulo 18 hoje. Bora lá? Hoje o tema vai falar sobre estada de 1 ano e meio em Corinto. A gente está falando de Paulo, né? Então vai contar a história dele, como é que ele ficou 1 ano e meio lá na cidade de Corinto. Então vamos começar. Capítulo 18, versículo 1. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, da cidade de Ponto, e a sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eles eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Então continuava a pregação de Paulo, né? Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunhos de que Jesus era o Messias. Vamos continuar. Mas como esses os contradissessem e injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: O vosso sangue caia sobre vossa cabeça. Tendo as mãos inocentes, desde agora vou para o meio dos gentios. Isso era uma expressão usada na época, o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça, que é uma expressão de caia em si, sabe? Tipo, se recomponha, perceba o que você está falando. E aí, como tinha aquela instrução de Jesus, quando Jesus enviou os apóstolos e falou: se vocês não forem recebidos, ninguém der ouvido o que vocês estão falando, sacode as poeiras a poeira do pé e vai para outra cidade. E foi o que Paulo fez, porque ali ninguém estava escutando nada do que ele estava dizendo. Saindo dali, entrou na casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Lembra que é prosélito? O prosélito é aquele convertido à religião. Não era, por exemplo, um judeu nato, um judeu que nasceu judeu, ele foi um convertido. Cuja casa... então vou retomar porque tem um detalhe que preciso falar. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contínua à sinagoga. Então, ela era contínua. Então, por exemplo, era como se fosse aos fundos da sinagoga. Seria mais ou menos isso. Acreditou no Senhor... Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram também e foram batizados. Então, olha como Deus ele faz as coisas tudo certo, né? Porque Deus apresentou Paulo a esse Tício Justo, né? Cuja casa era contínua, a sinagoga, e o chefe da sinagoga, que era o Crispo, ele acreditou no Senhor, e todos da sua casa também. E por essa união, por essa conversão, muitos outros coríntios ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados também, acreditaram no Senhor. Então, como um testemunho de uma pessoa leva a outra, como a conversão de uma pessoa leva a outra, né? Numa noite o Senhor disse a Paulo, em visão: Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Então pediu para Paulo continuar e atingir esse numeroso povo que Deus queria ainda lhe entregar a palavra dele através de Paulo. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Paulo diante do preconsul. Sendo Galião preconsul da Acaia, o que é preconsul? Precônsul, né? É governador. Sendo Galião governador da Acaia, da cidade de Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: Este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Então, olha o sonho de Paulo, né? O Senhor já havia avisado ele que para ele não temer que ninguém faria mal para ele. Por quê? Porque já estava acontecendo isso, né? Galião, lá do governador de Acaia,
já estava se juntando com outros judeus e tentando levar Paulo para o tribunal, né? E levaram Paulo ao tribunal de novo. E falou isso: este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vós atendesse. Mas se são questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, isso é lá convosco, quer dizer, lá na sinagoga convosco que você vai resolver isso, se for questão de doutrina, o governador falou. Não quero ser juiz dessas coisas, o governador continuou falando. E mandou o pessoal sair do tribunal. Então todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Então olha o que aconteceu. Os judeus se reuniram contra Paulo, porque ele continuava pregando e convertendo novos cristãos, né? Novos judeus em cristãos, e toda a população ali também de Corinto. E levaram ele até Galião, o preconsul. Mas aí o preconsul foi assim de sabedoria, e ele falou: se for de fato um crime, eu julgarei, mas se for caso da sua doutrina, que você julgue lá, que você julgue na vossa lei, né? Eu não quero ser juiz dessas coisas, que você julgue lá na sinagoga. E mandou sair do tribunal. Aí o povo ficou bravo, foi lá na sinagoga, pegaram o chefe da sinagoga e espancaram ele diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Então o Galião não se envolveu também disso, mas o povo estava revoltado porque o chefe da sinagoga deixava Paulo pregar na sinagoga, né? E aí vamos continuar. Paulo permaneceu ali em Corinto, ainda algum tempo depois que isso aconteceu. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila também foram. Antes, porém, cortaram o cabelo em Cencres, porque terminara um voto. Deixa eu só ver que tem um asterisco aqui na Bíblia. Tá dizendo o que era esse voto. Um voto era o costume judaico de emitir um voto de não cortar o cabelo por um certo tempo. E ignoramos o objeto do voto do apóstolo. Está dizendo que a Bíblia aqui não explica o objeto o porquê que ele fez esse voto e o que foi esse voto, o objeto do voto, né? E aí vamos continuar. Chegaram em Éfaso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga, então Paulo deixou ali Priscila e Áquila em Éfaso. Entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhes estes que ficassem com eles ali por mais tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir-se, disse: voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfaso. Viajou até Cesareia. Subiu depois a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu para Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo, partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então ele foi visitando todos aqueles discípulos que ele já tinha ido lá pregar, já tinha feito novos discipulados, novos cristãos, já tinha convertido muita gente. Ele foi lá fortalecendo os líderes dessas comunidades que ficaram ali nos locais. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas escrituras, quer dizer, conhecedor das escrituras, chegou a Éfaso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e o expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Então Priscila e Áquila convidaram ele e começaram a falar mais do Senhor para ele, porque viram que ele era fervoroso, mas ainda que faltava algumas coisas que ele não estava sabendo sobre Jesus, sobre Cristo, né? Sobre a fé, como que estava se alastrando daquela forma. E contaram tudo isso para ele. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem.
A sua presença em Corinto foi pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provocando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Então ele fazia o mesmo que o Paulo fazia. Ele começava ali, né, fala assim que foi de muita graça, de muito proveito para todos aqueles que creram no Senhor, porque ele refutava publicamente, quer dizer, ele respondia publicamente às provocações dos judeus que não criam que Jesus era o Messias, e ele ainda respondia falando, provando nas Escrituras que Jesus era o Messias. Então, assim, foi muito importante ele continuar essa missão lá. E o capítulo 18, e aqui a gente encerra o capítulo 18, né? E é muito legal do capítulo 18 porque a gente vê a continuidade, que Paulo passava pelos lugares que ele já tinha ido pregar, então ele fazia esse fortalecimento da fé junto aos líderes, junto às pessoas que acreditaram nele quando ele fez aquela passagem por aquela cidade. E você vê que tudo isso continua despertando pessoas, como Apolo, né? Esse homem chamado Apolo, que ele era de Alexandria, e ele também foi despertado com fervor na palavra, foi pregando para as pessoas, conheceu Áquila, conheceu Priscila, foi convidado para falar no templo. Áquila e Priscila aprofundaram ele ainda mais na fé, contando tudo que eles já sabiam. E você vai vendo cada vez mais Deus despertando pessoas, o Espírito Santo despertando pessoas, despertando coragem nas pessoas para levarem aquela vida de evangelização. E a gente continua vivendo isso até hoje, e acho isso tão bonito e tão necessário, né? Mas tão bonito esse despertar na fé. E fico aqui pensando e deixo uma reflexão para nós. Você tem feito essa vivência? Você tem despertado essa vontade de falar, essa vontade de conhecer cada vez mais o Senhor e levar isso para as pessoas que não conhecem ou para as pessoas que conhecem muito parcialmente? E outro exemplo que eu quero dar, olha a importância. O Apolo, ele não era um conhecedor de tudo o que estava acontecendo, mas ele tinha fervor. A Bíblia está falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que Priscila e Áquila viram o fervor nele, mas como viram que estava faltando algumas coisas, algumas informações para ele, chamaram ele de cantinho e passaram mais informações. Então, veja a importância de você aparecer, veja a importância de você começar a sua evangelização, mesmo que você não saiba muito. Começa no pouco que você sabe, porque tem muita gente precisando ouvir a sua palavra, ouvir uma palavra positiva, ouvir uma palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Estuda alguma coisa, uma passagem que você gosta muito. Se você gosta de Salmos, estuda Salmos. Se você gosta de Provérbios, estuda Provérbios. Se você gosta de Evangelho, estuda o Evangelho. Se você gosta aqui do Atos dos Apóstolos, estuda Atos dos Apóstolos. Mas começa a sua pregação, começa a se posicionar. Porque quando você se posiciona, Deus envia outras pessoas que vão te ajudar a crescer na fé. E foi o que aconteceu com Apolo. Apolo não era Paulo, não tinha o conhecimento de Paulo, mas ele tinha vontade, ele tinha garra. E ele fez o papel dele, ele cumpriu aquilo que estava no coração dele de evangelizar. E ele recebeu ajuda. E aqui está contando somente a ajuda de Priscila e Áquila, mas quantas mais pessoas não ajudaram ele? Quantas mais histórias que não estão aqui na Bíblia, porque não caberia tudo, de pessoas que começaram a se manifestar, de pessoas que começaram a fazer essa evangelização em público e foram recebendo cada vez mais a ajuda de outras pessoas para crescer na fé e para evangelizar cada vez mais. E se você é aquela pessoa que quando alguém se manifesta, você quer ir lá e já podar ela, ó, se você não faz, deixa quem faz. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem um conhecimento máximo sobre isso. E nós não somos aqui pastores, nem pai. Eu não sou, né? Pastora, nem padre. Eu estou no meu estudo como cristã. E não sei tudo, estou aprendendo também. Me considero jovem, embora eu estudo teologia desde 2013, faz 10 anos que eu estudo teologia. E ainda acho que eu sei muito, muito, muito pouco e quero aprender cada vez mais, porque esse caminho é delicioso, é maravilhoso. E eu convido a você viver o mesmo se você sente esse chamado no seu coração. Se você tem vontade de levar uma palavra positiva, uma palavra de esperança para as pessoas. E a Bíblia nos dá muitos exemplos, como a gente está lendo o exemplo hoje de Paulo e de tantos outros que a gente já falou aqui até o capítulo 18. Ainda tem tantos capítulos pela frente,
mas que a gente fique com esse exemplo de Paulo, de Apolo, de se manifestar, de levar essa palavra do Senhor para as pessoas, porque isso traz ânimos, isso traz cura, isso traz libertação, isso traz o aprofundamento da espiritualidade, porque as pessoas perdem muito tempo na internet com besteira, mas elas esquecem de construir a vida eterna delas, né? Não é quando só chega na velhice, que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia da nossa morte. Então é importante a gente também viver a diversão, viver tudo que a gente tem para viver dentro dos limites e que nos é permitido, né? Dentro da lei também. Mas também é necessário cuidar da nossa vida espiritual. É necessário pensar que vai haver morte, como é que nós vamos nos preparar para isso. Se você crê em vida eterna, o que você está construindo lá, como é que você quer que seja lá. Então, é necessário. E há muita pouca gente falando sobre isso. Que você possa ser o amigo da sua roda de amigos que fala e que ajuda as pessoas a cuidarem do espiritual delas. Porque é isso que eu tenho feito aqui. Eu espero estar ajudando você. Eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com quem você ama, com quem você gosta, com quem você deseja que cuide do espiritual dela. E aí você dá a liberdade da pessoa escolher se ela quer assistir ou não, se ela quer dar continuidade ou isso ou não. Mas se você sente no seu coração e você tem desejo que aquela pessoa cuide do espiritual dela, manda esse vídeo para ela. Deixa ela curtir, deixa ela aos pouquinhos ir se abrindo. Uma hora dá certo. Deus faz o chamado dele no coração de todo mundo, tá bom? Até mais. Logo tô de volta com o capítulo 19. Tchau!